da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E sem que eles tivessem perguntado, ele continuou: Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos mais precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante em importância ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo São Paulo, está no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como o bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência
de todas as coisas. Quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra com a injustiça, mas se regozija. A caridade se regozija com a verdade. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. A fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e número 13. Quem disse isso foi Paulo. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, tivesse a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a caridade e a esperança, a mais excelente, a caridade. Coloca, sim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, ignorante, sábio, rico, pobre, e porque independe de toda a crença particular.
E Paulo fez mais. Definiu a verdadeira caridade. Mostrou-a não somente na beneficência, mas a reunião de todas as qualidades do coração. Bondade, benevolência para com o próximo. Da obra A Porta Estreita, viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, autor Flaric de Cristos. Viagem iniciática pelo caminho das 12 horas, eu vou ler a 12ª hora, que é um resumo de todo o trabalho que ele fez. Quando já no outro dia o jovem dispôs-se a meditar lá no parque, mostrava-se satisfeitíssimo por ter rompido todas as horas. Ou lições passadas pelo Senhor da Luz. Este retornou precisamente às 17 horas e foi logo exclamando: Vitória! Vitória, meu jovem! Venceste a última etapa do teu aprendizado. Tudo foi muito bem conduzido para que assimilasses o melhor possível as lições da perfeição. E, de fato, que saíste muito bem. Deves entender, entretanto, que tudo que aprendeste na teoria e na prática, todo o teu esforço de 12 horas e 12 dias, nada mais é que o primeiro dentre milhares de passos que deverás assumir ainda no estreito caminho da perfeição. O jovem ouviu com atenção, mas interrompeu seu mestre nessa sua inquietude provocada pela última frase. Senhor, de todas as luzes, não. Então não valeu de nada todo este meu grande esforço? Foi a mesma apenas um passo, um mísero passo, e nada mais. E permanecerá ainda tão estreita a porta da perfeição? A jornada é longa, é penosa, Ó filho da luz, filho da luz, primeira vez que ele ouve essa frase. E a porta estreita afina-se cada vez mais. E na medida que também teu espírito se depura, se sutiliza, para que assim consigas passar por ela na consciência de que um dia tu próprio hás de eliminá-la de vez na sua rota de perfeição. Contigo estive em apenas alguns curtos períodos que poderíamos chamar de horas da luz. Porque de fato estivemos juntos sempre
sob a claridade do astro-rei. Ele se reunia com o rapaz 1 hora por dia durante 12 dias. Sempre 1 hora depois da outra durante 12 dias. Contudo, expiram hoje tais 12 horas e o sol já foge rápido para o reino das sombras. Vem à frente mais 12 horas de plena escuridão. Ora, nessas novas 12 horas de trevas, eu não estarei contigo. Sofrerás a ausência da luz, mas pelo tanto que já aprendeste, tu mesmo te honrar-te-á e glorificar-te-á com a tua própria luz. Tens, pois, o lume que há de te guiar pelo reino da escuridão, porque tudo é fruto do teu próprio esforço. É o prêmio de tua própria conquista. Vou dar uma paradinha. Flarik de Christus, didaticamente resumiu uma proposta de ascensão espiritual, onde ele apresenta uma sequência de comportamentos, de posturas íntimas, que começa com o entusiasmo. Eu quero seguir por essa trilha, por esse caminho. E aí, uma sequência, né? Metade, ou um pouquinho mais da metade, está relacionada a, durante 8 horas, mais ou menos, de orientação. As palestras visavam um mergulho interior, visava o controle das próprias emoções, e algumas dessas emoções são virtudes fundamentais, e depois ele parte para o mundo exterior. A partir do momento que ele tem uma estruturação, um empoderamento, ele parte para o relacionamento. Porque, da mesma maneira com que nós nos iluminamos, há necessidade de que este lumen, né, essa conquista, que é apenas uma chama frágil, que ela incendeie, que ela faça outros corações também se iluminarem, se auto-encontrando primeiro, porque as pessoas fogem de si próprias. Então, busca esse mergulho interior, o encontro com determinados valores, e só depois disso, estar seguro de si, ele parte para o altruísmo, para a caridade, que é o tema, né, anterior, para o benefício ao outro, fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fosse feito a ele, aquilo que seria bom para ele fazer para o outro, né, dentro da necessidade, dos interesses, da compreensão, da equação daquela pessoa. E é interessante a maneira com que Flarik de Christus divide esse esforço. Então começa nisso. O indivíduo mergulha nele e depois sai para a ação. E ele divide o tempo, o relógio cósmico, as horas de luz, dentro de um relógio de 24 horas, onde durante 12 horas a luz e durante 12 horas a trevas. Então veja bem o quanto é importante a autoiluminação, o indivíduo descobrir-se a si próprio, conhecer-se, saber do que ele tem de bom, daquilo que ele já conquistou, daquilo com que ele pode contar, e saber das suas fraquezas, saber dos seus limites, reconhecer esses limites para que sejam trabalhados, para que eles sejam instrumentalizados no sentido de deixar de ser limites e passem a ser outros pontos positivos, outros valores, outras conquistas, outras ferramentas de trabalho.
Porque o empoderamento, ele começa no autocontrole, mas depois existe uma caravana de luzes, um enfrentamento de uma caravana luminar em relação às trevas, de modo geral, que são a manifestação do desconhecimento desses pontos importantes, né? E a gente chama isso de quê? De revelação? Revelação é quando você não sabe e a informação chega. Jesus fez isso. Ele trouxe um conhecimento que haveria necessidade de bilhões de anos, bilhões de conquista, depois de muito sofrimento, muita dificuldade, muitas dores, né? A gente descobriu valores. E eu já chego direto lá, a caridade, o amor, né? Que Jesus veio falar do quê? Amor ao próximo, como a si mesmo. Procurar entender como é que Jesus falava assim: amai-vos como eu vos amei. Olha, esse amor, a profundidade desse amor dele é uma pesquisa, é uma busca milenar, porque ele está há bilhões de anos à nossa frente, bilhões de anos-luz na nossa frente. E o Flaric, então, ele faz didaticamente uma divisão. Dentro desse processo evolutivo nós temos um período, né, um relógio cósmico, onde a gente vai fazendo esse empoderamento e depois é convidado à ação. E no momento em que começa essa ação, ela está ligada aos momentos onde nós não mais recebemos a luz de fora. Porque esse Senhor da Luz, que orientou o Flaric, que orientou o pupilo dele aqui, ele trazia a luz dele e iluminava o personagem aqui do livro. Mas depois desse período de 12 horas de orientação, ele deixou uma chama dentro do coração desse rapaz, e essa chama era uma parte da chama que ele trouxe. A informação parecia nova, mas veja bem, em tese, né, didaticamente, foram 12 dias de 1 hora por dia, e ele cada vez mais encarando aquelas propostas, levou de frente, né, aquilo. No começo do livro você viu a dificuldade do jovem em aplicar cada uma dessas reformas, né, dessas aplicações, essa receita de bolo, né, de iluminação. E ele está na última etapa, onde ele inclusive já havia até saído do seu próprio mundo íntimo em direção aos outros, porque fica claro pela orientação desse espírito luminar, desse espírito luminar, que apenas nos empoderamos para servir. Ele sempre vai precisar de alguém, alguém sempre vai precisar dele. Essa interdependência é básica nas leis do universo. Mas a busca do outro apenas iluminando. A gente não vai ficar berrando na cabeça do outro: você tem que ser bom, você tem que ser caridoso. Não, você vai ser caridoso e a pessoa olha aquela naturalidade sua em ser uma pessoa do bem, né? Ser uma pessoa do bem, uma pessoa do lado luz, né? E vai falar: poxa, como é legal, como é fácil, o mundo está tão distante disso. Não, ninguém está preocupado com o mundo estar tão distante disso. O importante é que ele alcançou. E o importante é que este ou aquele outro companheiro de jornada olhe aquele empenho e fala: poxa, é possível, é trilhável, é uma via possível. Jesus saiu de regiões celestes. Ele é mestre. Ele fez o seu empoderamento bilhões de anos antes da Terra ser formada. A Terra foi colocada durante todo o seu processo de geoformação na mão dele, nas mãos espirituais dele, na autoridade, no poder dele. Então veja bem que ciência tem esse espírito. Que poder, que conhecimento, que autoridade, que visão. A gente não tem
como avaliar isso, está muito longe. Mas esse sol cósmico, a semelhança do que aconteceu no livro de Flari, chega, toca o nosso coração, incendeia, e ali fica aquela brasa, aquele lampo de luz, que há necessidade de se exercitar naqueles valores que ele já despertou, para que se torne também um sol cósmico, para que se torne também um Cristo. Há um caminho de cristificação no coração de cada um de nós, né? E vamos continuar a leitura só para a gente ter uma ideia. Surpreso com aquela informação de que ele seria deixado sozinho, justamente para continuar nesse exercício, porque veja bem, 12 horas de orientação e depois 12 horas, ou seja, um período cíclico de 12 que aquela chama vai crescendo. Há necessidade então desse período de ausência de outras luzes para que a nossa luz se manifeste. A gente tem que estar concentrado nessa fagulha, porque se você acender qualquer lanterna, qualquer coisa e o sol estiver aí, a gente não vê nada. Mas se tiver tudo escuro, essa lanterna é fundamental. Essa lanterna você começa a avaliar todas as... Está enfraquecendo, está mais forte, está precisando de pilha, está um problema na lâmpada. Você passa a entender todo esse mecanismo que faz a lanterna manter-se acesa, porque eu não preciso da luz mais do outro, eu tenho a minha própria luz, né? Mas essa luz tem que ganhar também um empoderamento, tem que aumentar a sua intensidade, tem que se transformar num sol cósmico. E essas 12 horas são 12 horas, 12 ciclos, 12 períodos. Então o período que a gente recebe uma orientação, no mínimo, no relógio cósmico, eu preciso de um outro período para que eu exercite a exaustão esses valores que eu recebi, né? A mim chegou aquela informação, aquele processo iluminativo, né? Bondoso Senhor da luz, doravante, seguirei então sem a tua presença, deixar-me-ás solitário à mercê das trevas. Repetindo: bondoso Senhor da luz, doravante seguirei então, sem a tua presença, deixar-me-ás solitário à mercê das trevas. Bem já disse eu, tens a tua própria lâmpada, permanecerá contigo uma parte de minha luz, e com ela recordarás, aplicarás na consciência a cada instante o badalar das 12 horas. Como dentes de uma engrenagem estarão remoendo em ti as 12 horas de luz, as 12 horas do relógio da perfeição, sem cessar. Aqui ele já faz um processo didático, rememorando as lições que ele ensinou pro rapaz. Sem cessar ouvirás o som da fé, lembrando que deves persistir. Ouvirás o som da persistência, lembrando que a toda prova deve ser paciente. Ouvirás o som da paciência,
lembrando que deves cultivar o método da disciplina. Então, veja bem, começa com entusiasmo. Aquele entusiasmo manifesta-se em fé. A fé persiste. Na persistência precisa de paciência. A paciência precisa de disciplina. E a disciplina, vibrando com uma música serena em seu íntimo. Disciplina precisa de serenidade. Ouvirás o som da serenidade, falando-te de harmonia. Olha que interessante, são muito próximas as informações. Disciplina normalmente implica em austeridade. E nesse processo de austeridade, de controlar lá a fé, controlar os valores anteriores, a gente precisa ser sereno. Agora, a serenidade precisa de harmonia. Olha, palavras muito próximas, mas é uma sequência. Vai havendo uma sutilização dos valores de cada comportamento, de cada palavra, para que o indivíduo seja dono de si próprio. Então, até aqui, olha, começa no entusiasmo. O entusiasmo fermenta em fé. A fé precisa de perseverança, de persistência. A persistência, né? Ela precisa de paciência, ser paciente. Mesmo sendo paciente, precisa de disciplina. Depois da disciplina, precisa ser sereno. Depois de ser sereno, precisa ser harmônico. Olha que lição. E com a harmonia surge de novo o que? Tolerância. Olha, o cara já está numa boa, né? Equilibrado. Ele falou em paciência lá atrás, ele falou, de repente ele vai falar em tolerância. Olha, são valores muito próximos, né? Você já está harmônico, você precisa de tolerância. E quando você atinge essa etapa, tolerância já é o final do mergulho. Então, tolerar, né? É a parte final do ensimesmamento, da vigilância do próprio eu. Aí ele já parte do eu para fora, né? Ouvirás o som da tolerância marcando-te um ser altruísta. E ouvirás a voz do altruísmo apontando a grandeza de ser humilde. Porque esse empoderamento, ele... Ali não falou, a caridade, ela não visa o interesse próprio, ela não é orgulhosa, ela não desdenha. Olha como a relação que existe, né, entre as informações. E você sendo altruísta, há necessidade que você seja humilde, porque você se empoderou e você saiu a campo e você acha que você é o cara. Nada. Você não é o cara, nada. Você é mais um que despertou e o outro também vai ser. E às vezes com um potencial muito maior que o seu, na hora que você... Mas o interessante é que você foi aquele carvão incandescente que tocou o coração do outro e fez o carvão dele também se acender, né? A vida é troca, né? Uma outra lição interessante que a gente fica sabendo nesses estudos é que o amor, a caridade, esses valores, eles se alimentam de si próprios. Não há necessidade de que a criatura contaminada pelo bem nosso, né, nos se volte e fale, muito grato, né? Não, nada disso. A ação se locupleta de si própria, não há necessidade disso. O prazer de fazer é
a motivação para que a gente esteja sempre daquele ritmo, naquela grandeza, né? Ouvirás a voz do altruísmo apontando para ser humilde. Então, você se empoderou, você se tornou um ser altruísta, e a humildade é você saber que você é igual a todo mundo, você é especial porque você é único, mas você não é o único especial, você não é o único indivíduo que só tem aquelas características. O outro tem as características dele, o potencial dele, é a flor, né, ao lado desse grande jardim que nós fomos plantados, que vai fazer as glórias, né, da obra da criação. E a humildade nos chama a caridade. Ouvirás a voz do altruísmo apontando a grandeza de ser humilde, e ouvirás o murmurar da humildade chamando-te a caridade. Ouvirás o som mavioso da caridade elevando-te ao jardim do amor. Aí está a rota, aí está o caminho, é longo, penoso, estrada da perfeição, mas tem sempre contigo que o amor e o sacrifício, olha que interessante essa frase, que o amor e o sacrifício guardam as chaves de todos os segredos, de todas as vitórias. Então essa lição, ela nos traz a forma e o conteúdo do amor. O amor e o sacrifício, eu uso essa palavra mesmo. Olha, amor e sacrifício. Sacrifício o que é? É você se ofertar, você, por gratidão a quem te trouxe a esse estágio, por gratidão àquele Senhor cósmico que nos iluminou, nós também queremos iluminar, sem aguardar que aqueles que foram tocados, né, pelo nosso lumen sejam gratos a gente, né? Dessa maneira, o Flaric de Christus faz um traçado diferente, didático, a respeito do empoderamento de nós outros, para compreendermos a profundidade do que é o amor, porque ele começa lá no esforço, no interesse da pessoa, no entusiasmo, e vai estabelecendo uma sequência didática, né? Você se entusiasma, você desperta na fé, e a fé precisa de persistência, e a persistência precisa de... e vai indo, né? São 12 passos, né? Mas deságua tudo isso no quê? No amor e sacrifício. O amor é o empenho em retribuir para a vida, para Deus, para os nossos irmãos de jornada, de hoje e de sempre, que nós temos que lembrar que nós somos imortais. Tudo passa, tudo passa. Por mais que uma manifestação de vida aqui na Terra, corporificada, dure, passa. A única certeza que você tem da matéria é que ela vai ter um momento, né, de virar energia e novamente se manifestar em novas e deslumbrantes formas, né, de ser o teatro da vida, de ser o cenário de nossas oportunidades. Esse Cristo Jesus é a razão de ser da Terra e do nosso educandário, do nosso processo evolutivo. Nós estamos sob a supervisão dele. E parece que a humanidade que a gente conhece, desde lá do Pithecanthropus erectus,
né? Tem 200 mil anos. 200 mil anos. Depois de 1000 vem milhões de anos. Os dinossauros ocuparam a Terra por milhões, não é por 1000, não, 200 mil anos não, mas por milhões de anos. Cadê o dinossauro? Transformou em passarinho, transformou em outros. Houve uma mudança na forma de se viver para esses seres. E o ser humano, que não se diferenciava muito de um primata, tem essa aparência física que todos nós estamos vendo aqui na frente do espelho. E essa descoberta de espiritualidade, de valores morais, de valores éticos, é uma conquista, é decorrência das crises, é decorrência das dificuldades, é decorrência desse exercício, desse enfrentamento de pontos de vista em relação ao que acontece no nosso dia a dia. E essa mesma situação, irmãos cósmicos, vamos partir para esse lado para deixar a coisa mais ampla, irmãos cósmicos. Nós vivemos num planeta que pertence a um sistema solar e temos aí, num processo maior e maior e maior, galáxias, né? Nebulosas. Para a gente ter uma ideia, a nossa nebulosa, a Via Láctea, é composta de bilhões de galáxias. Galáxias, não é de... né? E depois das nebulosas, nós temos nomes e mais nomes, né? Os companheiros que lidam com a astronomia sabem disso. E a gente chega no universo. E de repente a gente descobre que não existe um universo, que existe multiversos, vários universos e várias dimensões dentro desses universos. E o nosso Jesus, que é um Cristo, cuida do nosso órgão. O Sol e outros astros maiores, o próprio sistema solar, a galáxia, o universo são zelados por prepostos crísticos. Então imaginemos, o nosso Jesus perto de que é um Cristo, perto de um Cristo do sistema solar, da galáxia, da nebulosa, do universo. O Cristo do universo, do nosso universo, da nossa realidade. E os Cristos e os outros Cristos dos outros, as outras formas de expressão. E nós, aqui, essa turminha incipiente, estamos aí brincando de amarelinha, brincando de pique de esconder, brincando nesse jardim da infância da vida, olhando para o espaço, vendo naves estelares viajando daqui para lá e pensando que é isso, né? O que é aquele risquinho que está ali? Olhando para o espaço e vendo gigantes estelares. Nosso próprio Sol, quantas vezes não é maior do que a própria Terra? E não tem a mínima ideia da grandeza disso tudo. Mas alguém que um dia está mais velho um pouquinho do que a gente, né? Já saiu do jardim da infância, está lá na pré-escola, está lá no primeiro ano, no ginásio, adquire um equipamento e começa a sair de lá e vem visitar a gente aqui na Terra. Como é que está a cabecinha desse nosso irmão? Tecnologicamente, muito bem. Mas moralmente, porque as inteligências, elas desenvolvem-se independentemente, tecnologicamente ele pode estar aqui, sob a permissão desse Cristo que está cuidando aqui da Terra, com um compromisso e com ordens, porque quando você avança tecnologicamente, você descobre realidades que até então você não conhecia, né? Como que nesses enfrentamentos de nações,
tem que ter... Alguém pode abusar, mas sempre vai existir alguém que coloca limites. Nós estamos falando de enfrentamento de nações. Agora o indivíduo sai do planetinha dele, vamos supor, penetra o nosso ambiente aqui da Terra e, supervisionado por esse ser estelar que fez a Terra e humildemente está apenas vibrando ao nosso redor, nos estimulando para o autoconhecimento, para o crescimento espiritual. Mas para esses seres cósmicos, ele é um ser presente. Um gesto de Jesus. Vamos lembrar que Jesus um dia olhou para uma figueira, numa época que não era de figos, numa época em que ela não deveria ter frutos. Olha que lição fantástica. Maldita seja tu, porque não me serviu, não teve aí um fruto para eu comer. Olha que coisa mais sem noção. Qualquer um sabia que ele não tinha fruto, não era época de figos. Mas a figueira secou imediatamente, dizem alguns escritos. E outros que no outro dia eles passaram ali, a figueira estava seca, e falaram: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Tadinha da figueira e tadinho mais ainda de Jesus. Tudo nele era didático. Jesus tinha o poder total, tinha um controle absoluto sobre tudo que acontecia com ele. Os espíritos crísticos que se encarnam, que se vestem de uma roupagem física daquela época, daquele povo em que ele participou, ou que ele participa no momento presente, né? Vamos supor assim, ele tem total controle de tudo o que acontece, diferentemente dos espíritos puros, porque a gente ainda está lutando para ser um espírito melhorzinho, né? Um homem de bem, pelo menos. Mas se um dia a gente for um espírito puro, ainda está sujeito a si, encarnando, fazer besteira, fazer coisas que não correspondem àquilo que já sabem que não é daquela maneira que tem que ser o procedimento. Mas um Cristo não. O Cristo tem um domínio absoluto. A escala crística, ela ocorre por bilhões de anos, né? por um período que a gente não tem ideia, depois que o espírito se torna um espírito puro. Então, vamos dizer, é um expert de si próprio para estar sujeito às tentações do deserto, às tentações de Maria de Magdala, às tentações de Judas, às tentações dos sacerdotes que vendiam para que ele ficasse nervosinho, né? Vendiam pombos e cordeiros na porta do Sinédrio, lá na porta do altar do sacrifício. Tudo que Jesus fazia era didático. Ele aproveitava todas as ocasiões para nos trazer lições de vida eterna, lições imortais, coisas que, né, durante milhares de anos ainda a gente vai estar tentando compreender a profundidade do que ele estava apresentando naquela oportunidade, né? Então está aí o desafio: amar, e o perfume do amor, a caridade, a maior de todas as virtudes, né? Jesus veio para nos ensinar a amarmos-nos. E não dá para amarmos-nos sem amar o autor da vida, sem ser grato à vida, que é irrecusável. É um patrimônio permanente. Todos nós temos esse patrimônio permanente e uma lei cósmica de progresso conduzindo a gente para um estágio acima. Convidados a ser deuses, Cristos, ou pelo menos gente que ama. Deus nos abençoe.